Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos e vou falar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Com relação à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito a uma solução de consulta que foi editada pela Receita Federal agora no último dia 7 de dezembro, publicada no dia 13. E essa solução de consulta ela trata de um assunto bem polêmico, que diz respeito ao reconhecimento para fins de tributação dos indébitos tributários de ações judiciais. E a grande polêmica está principalmente em face da decisão que reconheceu o direito de excluir o ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e COFINS, e que, em decorrência disso, várias empresas, vários contribuintes estão hoje fazendo o reconhecimento de crédito junto à Receita Federal das contribuições que foram pagas indevidamente. Então, surgiu depois da decisão final, veio uma outra questão. Em que momento deve ser feito o reconhecimento dos créditos de PIS e COFINS, acrescido dos juros sobre eles incidentes, que os contribuintes têm direito de repetir junto à Receita Federal? Uma vez que essa repetição ela pode ser feita de duas formas. Ou o contribuinte vai fazer via pedido de precatório, via judicial, ou ele vai fazer via administrativa, onde vai ser feito o levantamento do crédito, vai ser feita a habilitação, o pedido de reconhecimento dessa habilitação e depois, na sequência, as compensações. Pois bem, agora a Receita Federal ela se manifestou sobre essa questão e até realmente de uma forma bem ponderada, porque a Receita ela fez um entendimento que ele atende à situação fática que temos hoje. E a solução de consulta, então, a que foi editada da COSIT, é a de número 183, de 7 de dezembro. Em síntese, qual foi o entendimento da Receita Federal e que realmente ele atende aos anseios dos contribuintes? A Receita Federal ela entende da seguinte forma, que o indébito tributário das contribuições do PIS e da COFINS, que for reconhecido e que ele já tiver sido apurado e reconhecido judicialmente quando do trânsito em julgado, ou seja, se na data do trânsito em julgado, no decorrer do processo, o contribuinte já tiver feito o levantamento do crédito e esse crédito já foi reconhecido judicialmente, então o reconhecimento para fins tributários é na data do trânsito em julgado. Agora, esse reconhecimento na data do trânsito em julgado, ele é um caso, são pouquíssimos casos, ou quase nenhum, porque na maioria dos casos, os contribuintes, após o trânsito em julgado, é que vão fazer o levantamento do crédito no período a que tem direito de repetir, que é 5 anos antes do ingresso da ação, em alguns casos chega a 10, que é os casos mais antigos. Então aí nós temos um embate. O contribuinte faz o levantamento dos créditos após o trânsito em julgado, entra com o pedido da habilitação e começa a fazer a compensação. A habilitação ela é emitida pela Receita Federal, a Receita libera o contribuinte, habilita para ele começar a compensar, uma vez, é lógico, ele estando com o trânsito em julgado, com os cálculos feitos, ela leva 30 dias, mais ou menos, para liberar a habilitação. Uma vez que o contribuinte tem a apuração do crédito, a habilitação e começa a compensar, a Receita Federal interpretou da seguinte forma. Naqueles casos em que, no trânsito em julgado, não houve o reconhecimento do crédito, ou seja, o contribuinte vai fazer o levantamento, vai pedir a habilitação e vai começar a compensar, a Receita, então, decidiu, dentro da sua interpretação, que o oferecimento à tributação do crédito do PIS e da COFINS e dos juros para fins de imposto de renda e da contribuição social deve se dar
no momento da primeira compensação realizada. Então, realmente, aqui a Receita Federal, ela até teve uma decisão bem benéfica para o contribuinte, porque hoje uma interpretação que se tinha é que o reconhecimento seria quando da habilitação. Agora a Receita Federal diz que é no momento da primeira compensação. É lógico que para que ocorra a primeira compensação, o contribuinte já tem a habilitação emitida pela Receita Federal. Então essa é a decisão da Receita Federal. Então, eu vou fazer uma leitura da decisão da Receita, onde ela diz: na hipótese de compensação de indébito decorrente de decisões judiciais transitarem em julgado, nas quais em nenhuma fase do processo foram definidos pelo juízo os valores a serem restituídos, é na entrega da primeira declaração de compensação, na qual se declara sob condição resolutória o valor integral a ser compensado, que o indébito e os juros de mora sobre ele incidem até essa data e devem ser oferecida a tributação para fins do imposto de renda e também na contribuição social. Então esse é o entendimento da Receita e ele se coaduna com uma realidade aí que nós temos, que não teria como oferecer a tributação na data do trânsito em julgado, algo que o contribuinte ainda não tinha apurado os valores, não tinha nem como apurar porque ele não tinha o trânsito em julgado. Então essa decisão realmente ela veio até de uma forma rápida, assim, por assim dizer, né? Porque nós estamos no mês de dezembro, toda essa discussão da modulação e da decisão se deu em maio e ela veio se alterando durante junho, julho, agosto, setembro, então veio de uma forma rápida e só veio a clarear e evitar questionamentos até na esfera judicial por parte dos contribuintes. Uma outra questão também, a Receita Federal, nessa mesma solução de consulta, ela esclarece que as empresas que são tributadas pelo lucro real anual e que recolhem o imposto de renda por estimativa devem reconhecer esses valores para fins de tributação nos cálculos das estimativas mensais, seja com base na receita bruta ou no lucro ou com base no balanço de redução. O que significa que aquela pessoa jurídica que está recolhendo estimativa com base na receita bruta, ela deverá somar todo o valor do indébito, os principal de PIS e COFINS a ser restituído, mais os juros, deverá somar na base de cálculo da estimativa do mês em que ocorrer a primeira compensação desse indébito. Então, nas estimativas, o que desfavorece as empresas que estão com balanço anual e que estão sujeitas às estimativas é que no balanço anual não há possibilidade de utilizar o crédito para a compensação dos débitos tributários. As estimativas elas devem ser calculadas e recolhidas em moeda corrente, sem a possibilidade da realização de qualquer compensação. Um outro fato também que na solução de consulta traz esclarecimento diz respeito aos juros de mora. E aqui a gente fazendo uma interpretação assim, dessa decisão da Receita, nós vamos chegar à conclusão que a própria Receita Federal reconhece que o principal do indébito do PIS e da COFINS, eles não estão sujeitos à tributação por essas próprias contribuições, algo que muitos contribuintes estavam em dúvida. E o teor da decisão diz o seguinte: para fins do PIS e da COFINS, os juros de mora incidentes sobre os indébitos tributários da COFINS, apurados até a data do trânsito em julgado da sentença judicial que já define o valor a ser restituído, deve ser oferecida a tributação na data do trânsito em julgado. Agora, na hipótese de compensação de indébito decorrente de decisões judiciais transitadas em julgado, nas quais em nenhuma fase do processo foram definidos pelo juiz os valores a serem restituídos, é na entrega da primeira declaração de compensação, na qual se declara, sob condição resolutória, o valor integral a ser compensado, que os juros de mora sobre ele incidentes até essa data devem ser oferecidos à tributação para o PIS da COFINS. Então aqui a Receita Federal, ela já esclareceu que realmente só se tributa para fins do PIS da COFINS os juros de mora.
o valor da contribuição do PIS e da COFINS que estão sendo repetidos por indébito, eles não estão sujeitos à tributação dessas contribuições, o que, por óbvio, não poderia se esperar outro entendimento que não fosse esse. Embora muitos estavam entendendo que no lucro real, na sistemática da não cumulatividade, esses indébitos poderiam também ser tributados, mas não é o que foi a interpretação da Receita Federal. Então, em termos de legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam essa solução de consulta da Receita Federal, que trata do momento do reconhecimento dos indébitos tributários reconhecido por decisão judicial, a solução de consulta de número 183, de 7 de dezembro. Agora, na sequência, fica com o colega Luiz Antônio, da legislação estadual. Desejamos a todos uma ótima semana e um Feliz Natal e até o próximo painel tributário. Um abraço a todos e um bom dia. Bom dia a todos. Dando continuidade então ao painel tributário da CCA, vamos tratar agora de algumas alterações do ICMS e também do IPVA, publicadas através de decretos e instruções normativas do Estado do Rio Grande do Sul, divulgadas na semana passada. E vamos tratar de apenas algumas delas, devido ao grande volume de alterações e decretos que foram publicados. Então, tivemos o decreto 56.249, publicado no dia 17, e ele concede redução da base de cálculo do ICMS nas operações com blocos de concreto intertravados. Este decreto trata especificamente quanto ao não estorno dos créditos fiscais. Então, ele concede, a partir de 1º de janeiro de 2022, a redução da base de cálculo, né, do ICMS, com benefício do não estorno de créditos. Mantém os créditos pelas entradas em valor que resulte em carga tributária equivalente a 12% nas operações com blocos de concreto intertravados classificados no código 6810-1900 da NCM. Já o decreto 56.250, publicado na mesma data, ele revoga a partir de 1º de abril de 2022 o benefício do não estorno do crédito do ICMS nas saídas isentas de fármacos e medicamentos para tratamento da AIDS e nas operações isentas com equipamentos e insumos destinados à prestação de serviço de saúde. Já o decreto 56.251, também da mesma data, ele trata do diferimento do ICMS na importação de milho em grão. Ele prorroga até 31 de dezembro de 2022 esse diferimento. Prorroga também reduções de base de cálculo com as mercadorias que especifica até 31 de dezembro de 2022. A suspensão da redução da base de cálculo nas saídas interestaduais de arroz beneficiado, a redução da base de cálculo também do ICMS nas saídas interestaduais de arroz beneficiado, prorroga até 30 de abril de 2024 as reduções de base de cálculo na saída de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, nas saídas de máquinas e implementos agrícolas também, nas saídas internas de pedra britada e de mão, e muitas outras que foram relacionadas nesse decreto, que é importante que os contribuintes tenham acesso a esse decreto, e nós divulgamos nos nossos informativos esse decreto, e você pode então verificar as demais situações, são inúmeras outras prorrogações, né, de base de cálculo, de suspensão, de diferimento que trata nesse decreto. Também tivemos a prorrogação das reduções de base de cálculo do ICMS nas prestações de serviços
até 30 de abril de 2024, relativamente às prestações de serviço de transporte de pessoas, passageiros ou não, exceto o aéreo. A prorrogação também da isenção nas prestações de serviços internas de transporte de calcário e até 31 de dezembro de 2022 nas prestações de serviço de transporte intermunicipal de carga. Então também houve a prorrogação da isenção do ICMS do serviço de transporte que vigora no Rio Grande do Sul nesta data e prorrogando-a então até 31 de dezembro de 2022. Prorroga também créditos presumidos até 30 de abril de 2024, especialmente aqueles vinculados ao PSEG, que é aquele benefício de crédito presumido para o aparelhamento da segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul, também o Procultura, né? Empresas que financiarem projetos culturais, nos termos da Lei 13.490 de 2010, também o ProSocial, prorrogado também até 30 de abril de 2024, o ProEsporte também, prorrogado também até 30 de abril de 2024, e depois então tivemos o decreto 56.252, que ele prorroga também o diferimento do ICMS na importação de componentes, partes e peças de produtos eletrônicos e de informática. Estes, assim, os decretos principais que eu procurei destacar, simplesmente para chamar a atenção que os contribuintes devem analisar os decretos publicados desta semana, que têm uma série de alterações que devem ser observadas pelos contribuintes, tanto em nível de isenções, suspensão, diferimento, redução da base de cálculo, prorrogações da base de cálculo, prorrogações de prazos de isenções, de diferimento, enfim. Importante verificar estes decretos. Depois tivemos instruções normativas também publicadas, que nós chamamos de orientações normativas publicadas pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. A instrução normativa número 103, ela trata de remessas de bens para prestação de serviço de assistência técnica, manutenção e reparo, que precisa realmente de orientações próprias, específicas para esta situação. Também a de número 104, que trata do fator de ajuste de fruição dos créditos presumidos do ICMS. Por quê? Porque quando houve a publicação da instrução normativa anterior, foram divulgados e inseridos CFOPs que agora estão sendo retificados, excluídos ou incluídos, conforme o caso. Então, as empresas que têm o benefício do crédito presumido classificados como de baixa dependência interestadual, devem, a partir de 1º de janeiro, realizar um ajuste no crédito tributário, no caso, o benefício do crédito presumido, mediante o cálculo de um percentual, tomando por base os CFOPs indicados nas operações. Então, importante que verifique quais esses CFOPs que agora foram atualizados. Uns foram retirados, outros incluídos. Então, importante que façam o cálculo correto do percentual a ser excluído do crédito presumido a partir de 1º de janeiro de 2022. Também a própria instrução normativa 105, que é a próxima instrução, ela também trata do mesmo assunto, que é o fator de ajuste de fruição dos créditos presumidos, chamado FAF, né? Mas especificamente quanto à escrituração fiscal. Então, ela traz uma série de informações, ajustes, códigos de ajustes, né? Registros que devem ser preenchidos, enfim, uma instrução normativa extensa, né? E que deve ser analisada para fins de corretamente registrar as informações para o correto cálculo e apropriação do crédito presumido do ICMS em função
da instituição do fator de ajuste de fruição, o chamado FAF, no crédito presumido. Também tivemos a publicação da UIF, que é para as empresas que têm o benefício do Fundopem, né? A unidade de incentivo do Fundopem, a UIF-RS, para o mês de janeiro de 2022. Ficou em R$ 30,62, R$ 30,62. Depois tivemos a alteração no regulamento do IPVA para divulgar a base de cálculo e os prazos de recolhimento do imposto para o ano de 2022. Então, o decreto é o 56.240, publicado em edição do Diário Oficial do Estado, do dia 10 de dezembro de 2021. Então, eram essas as informações da área fiscal vinculada ao ICMS, também do IPVA, do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de transmitir aos senhores nesta oportunidade. E a seguir o colega André vai comentar as alterações na legislação previdenciária. Desejamos então um bom dia e uma ótima semana a todos e também um Feliz Natal. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo painel tributário da CCA. Como novidade dessa semana na área previdenciária, trouxemos para as equipes de RH a informação de que foi disponibilizado o novo modelo do comprovante de rendimentos pagos e de imposto de renda retido na fonte. Toda pessoa física ou jurídica que tenha pago à pessoa física rendimentos com retenções do imposto de renda durante o ano de 2021, ainda que em um único mês, deverá fornecer o comprovante de rendimentos ao beneficiário até o dia 28 de fevereiro de 2022, ou por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, se esta ocorrer antes da referida data. Lembramos que é permitida a disponibilização por meio da internet do comprovante para a pessoa física, ou o seu encaminhamento para quem possua endereço eletrônico e, nesses casos, fica dispensado o fornecimento da via impressa. Quem deixar de fornecer o comprovante ao beneficiário dentro do prazo legal ou fornecê-lo com inexatidão, ficará sujeito ao pagamento de uma multa no valor de R$ 41,43 por beneficiário. E a atenção deve ser maior ainda para quem prestar informações falsas sobre rendimentos pagos, dedução ou do próprio imposto de renda retido na fonte. Pois, caso a Receita Federal aponte essas situações, poderá aplicar multa de 300% sobre cada valor omitido ou acrescido que possa causar indevida redução do imposto a pagar ou indevido aumento do imposto a restituir ou a compensar, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais. Então, recomendo muita atenção a todos em relação à elaboração e entrega dos comprovantes de rendimentos pagos e do imposto de renda retido na fonte. Com isso, concluímos as novidades que gostaríamos de transmitir a vocês nessa semana. Aproveito para convidá-los a acessar o nosso Instagram e seguir a CCA Bernardon para ficarem por dentro das novidades da legislação tributária. Por fim, em nome de toda a nossa equipe, desejo-lhes um Natal repleto de alegria, amor e muita felicidade e um 2022 de plenas realizações, paz e principalmente de muita saúde, esperança e fé pelo fim da pandemia e a retomada da normalidade em nossas vidas. Tenham um feliz 2022.